O despertar mental é quando a gente abre a cabeça para ter o conhecimento de que existe uma forma de perceber a realidade fora dos 5 sentidos. Então você percebe a realidade com os seus 5 sentidos. Quando os seus olhos veem um objeto, esse objeto cria uma imagem na sua retina e a leitura da sua retina, uma leitura neurológica, manda para o seu cérebro que faz uma imagem do que é esse objeto na sua cabeça. Você não consegue ver, sentir com os olhos o objeto. Você tem em você uma imagem do objeto. Contato, você tem uma forma do objeto. Mas existe uma forma de você sentir esse objeto, se conectar com o que ele é, com o que ele representa, para que ele serve, de onde ele veio. Essa é uma conexão intuitiva. E quando eu falo um objeto, é um objeto de observação que eu estou querendo dizer. E é óbvio que a gente não vai fazer nenhum foco de observação sem um motivo claro, sem uma necessidade, sem um desejo, sem uma solução para ser encontrada. A gente usa a intuição para conseguir soluções para os nossos sofrimentos. É disso que a gente fala aqui. E o despertar mental é isso aí. Ó, vai fazendo pergunta aí no boxzinho de pergunta ou nos comentários, pode ficar à vontade. Eu quero saber, por favor, quem assistiu a aula do despertar mental e que coloque aí uma palavra ou uma frase que você entendeu daquilo ali, que te fez bem, entendeu? Tem sempre numa aula de 1 hora, tem uma coisinha que, nossa, fez a diferença. É uma sacada. Max Dodgers, primeira vez aqui, beleza, Max? Então, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Jim, sou médico psiquiatra e expert em mentalidade familiar. A gente te ajuda aqui a descobrir aonde estão os seus vínculos negativos com o passado que fazem você criar um futuro negativo também. E não só descobrir o porquê, mas encontrar no porquê a solução. É disso que a gente fala aqui. Mas eu decidi trazer essa introdução a esse processo através da aula do despertar mental, que foi a live de ontem, que está no meu feed do Insta. Então, quem não assistiu a aula do despertar mental, quando puder, vai lá e assista. O que aconteceu com você? Quem fez a aula do despertar mental, obviamente fez a autoliberação conduzida que tem na aula do despertar mental. Quem fez a autoliberação conduzida do despertar mental? Coloca aí nos comentários, por gentileza, como foi para vocês. Aqui, ó, doutora Andrea Peterman está falando que quando julgamos, as situações se repetem. Isso, exato. Parabéns. Excelente percepção. Maria Aparecida foi libertador. Marci Matos, me saboto em uma dor que tenho. Descobri isso. Tenho que fazer mais vezes essa aula. Olha só, a Marci assistiu a aula, pegou a teoria, fez a autoliberação conduzida que tem ao final da aula e que é um processo de 7 minutos ou 8, eu acho, onde você fecha os seus olhos e entra num processo de ressignificação.
conduzido por mim através de algumas sugestões de visualização de imagens e sugestões de mudança da postura íntima diante daquilo. Então a Marci Matos entendeu, descobriu, me saboto com uma dor. Ela tem a dor, ela acha que aquela dor vem de uma fatalidade, porém aquela dor é criada por ela mesma, e ela descobriu isso no processo. E aí ela também percebeu que tem que fazer mais vezes essa aula. Por que que realmente tem que fazer mais vezes essa aula? Por que que o processo de autoliberação, ele conceitualmente precisa ser repetido todos os dias? Por quê? Porque o seu subconsciente só foi escrito e será reescrito com duas ferramentas, com duas canetas. A caneta do forte impacto emocional e a caneta da repetição. Então você precisa, na hora do processo, se entregar emocionalmente. Se tiver de chorar, chora, entendeu? Você vai fazer o processo, é bom que você ir para um quarto, ir para um lugar, trancar a porta para você poder se soltar ali. Às vezes fazer posturas físicas, que o processo todo é um processo muito de reverência e gratidão, e às vezes você, de olhos fechados, diante daquilo que te incomodou, você abaixa a cabeça e abre mão da arrogância de querer mudar, entendeu? Então, às vezes, é importante para a autoliberação você estar num lugar onde não vão te incomodar por aquele período. Você vai estar de olhos fechados visualizando aquelas imagens que eu vou sugerindo. Então, a Marci Matos, quando fala tem que fazer mais vezes, é porque ela olhou para a situação, descobriu a causa e doeu. Quando ela fez o processo de liberação, teve alívio, entendeu? Então, quando fizer de uma próxima vez, o processo de liberação, ela vai olhar para aquele trauma, vai doer de novo, porém vai doer menos. Ela vai se entregar, fazer o processo de absorver, de dar um lugar daquilo no coração, liberando aquela realidade para ser como foi e se liberando para a vida, e ela vai ter alívio de novo. Aí, numa outra vez, uma terceira vez que ela fizer, olhar para aquela imagem, já não vai doer mais, já não vai doer tanto, ou vai doer pouquinho. Faz o processo de liberação, até que vai chegar um momento que aquela imagem traumática que causava dor, e pelo que eu entendi, a dor física, não vai doer. A imagem não vai trazer emoção negativa, só gratidão. E de repente a dor física vai embora. A essência do processo do despertar mental é que existe uma comunicação do seu corpo físico também com essa realidade informacional. Existe um arquivo de memória familiar da humanidade. Esse arquivo de memória é como se fosse um arquivo em nuvem, que você acessa o tempo todo. Tudo o que aconteceu com seus pais, com seus avós, com seus bisavós, você acessa de forma inconsciente. E o seu corpo manifesta os seus traumas que não são sabidos, Olha que interessante. A gente... uma das nossas alunas, nessa autoliberação do despertar mental, tinha asma, ok? E nessa liberação, nessa autoliberação que está na aula de ontem, que vocês têm que lá fazer depois, ela começou a sentir uma crise de asma, uma falta de ar gigantesca, começou a passar mal, ou seja, o enfrentamento do sintoma físico, e aí veio na mente dela a imagem de um homem estrangulando uma mulher. O que acontece? Essa imagem que ela tinha pode ser um acesso que ela teve a esse arquivo de memória da família, onde existiu essa experiência e ela acessa. E como a postura que mesmo inconscientemente ela tem
daquela imagem, daquilo que aconteceu, é uma postura de rejeição, aquilo se manifesta num sintoma físico de asma. E aí, quando ela foi acolhendo e dando um lugar no coração, aquela história de estrangulamento, ou aquela imagem, ou aquele medo, né? Se aquilo era um medo, também estaria vinculando, atraindo e trazendo emoção negativa e adotada dessas informações, passadas, presentes e futuras. É uma probabilidade ela ser estrangulada? É. Se ela tem muito medo de ser estrangulada, aquilo pode causar asma. Por quê? Porque materializa. O corpo é uma antena intuitiva. Então, quando ela fez o processo de integração, de acolhimento, de liberação daquela informação para ser, para existir, para pertencer, ela deixou de ter asma. Asma, gente, uma doença, é uma alergia do pulmão, de vida inteira. E assim nós tivemos alunos com 20 anos de alergia, coceira, tomando antialérgico 2 vezes ao dia. Foi em tudo quanto é dermatologista, tentou de tudo e a coceira não passava. E num processo desse de autoliberação, é lógico que não foi uma vez, ela foi aluna, ela ficou 5 semanas comigo, fazendo todos os dias. Ela teve cura disso, não voltou mais a coceira. Então, o nosso corpo físico é uma antena de contato com esse arquivo de memória familiar e manifesta sintomas conectado, vinculado a essas rejeições, beleza? E, olha só, esses sintomas, se o trauma não for corrigido, virarão o quê? Doença. Exatamente. Vira uma doença física, né? Tem muita gente que tem uma dor na articulação, dói, vai no médico, faz raio-x, não tem nada. Dor de cabeça, né? A própria enxaqueca, né? Que tem sim muita coisa, mas esse sintoma físico, ele te conecta com essa informação de sofrimento. Então, quando você fizer a autoliberação do despertar mental, o seu foco é no corpo, tá? Então deixa eu responder mais coisa aqui, que eu me empolguei falando sobre a revisão do negócio e não foi. Aqui, ó, é a Adriene que teve aí esse resultado maravilhoso diante de uma doença física, de alergia, né? A Adriene está aqui. Adriene é nossa aluna, nossa staff, e percebendo o quanto esse processo foi salutar para ela, ela se mantém em processo. Eu estou aqui todo dia. Deixa eu abrir aqui as perguntas então. Depois vem a sensação de incapacidade. Vamos ver aqui. Olha só. Obrigado. Gente, vamos compartilhar. Clica nesse aviãozinho aí, chama aí. Vamos chegar a 200 pessoas. Na hora que chegar a 200 pessoas, eu vou mentorar vocês. Eu vou trazer alguém, eu vou dividir a tela e você vai vir e você vai me explicar o que você sentiu na hora da autoliberação e eu vou te dar um direcionamento mais claro. Direcionamento que talvez você demoraria umas 8, 10 vezes fazendo a autoliberação para ter sozinho. Eu posso te ajudar a encontrar. Mas para isso, falta 30 pessoas. Clica nesse aviãozinho, chama umas 5, umas 10, umas 20 pessoas. Se você está curtindo essa parada aqui, valoriza, que eu vou compartilhar a tela. Enquanto isso eu vou responder, enquanto você compartilha eu vou responder a Elília. Ontem senti medo e depois veio uma sensação de incapacidade. Ok. Existiu, Elília, no seu próprio passado, talvez na sua infância, ou no seu passado familiar, uma situação onde passaram muito medo, ok? E você, conectada com essa informação, com esse arquivo
É igual um arquivo de computador, você acessa ele o tempo todo. A sua mente funciona de forma atemporal. A sua mente não sabe muito bem discernir o que é um pensamento, uma lembrança, uma imaginação do que é realidade. Fica tudo misturado, entendeu? E aí é quando você, em um processo inconsciente, isso é o que a gente mais explica aqui, você adota um sentimento que não é seu. Por quê? Se você não está passando perigo nenhum e você tem palpitação, falta de ar, tremor, sensação de um medo gigantesco, esse sentimento é seu? Óbvio que não. Você não está passando perigo. Mas a ansiedade vem porque você adota esse sentimento desse arquivo de memória familiar. E aqui eu te ajudo a descobrir e liberar esses vínculos que te fazem sofrer. Então, o medo é um sentimento que você traz dessa memória e na sequência vem incapacidade. Também é um sentimento que não é seu, olha só, ele é seu, ok? Você vive isso, talvez você realmente se comporte como incapaz e não tome as suas decisões, que talvez você hesite sempre na hora da decisão difícil, mas esse destino você copia de alguém que era igual. Então você tem que agradecer os incapazes da sua família e agradecer o seu próprio passado de incapacidade. Por quê? Você não sentiria essa sensação de incapacidade na hora da autoliberação se você não tivesse na sua vida algo que sugira isso. Então, às vezes as pessoas ficam... Isso eu dei numa aula que está na semana passada, tá? Tá salva aí, inclusive. Uma aula onde eu falei 3 passos para liberar a intuição. Vou até repetir aqui para vocês. Que é abster-se de medo de julgamentos e estar aberto a qualquer tipo de informação que venha. Tudo que vem na sua mente em um processo de busca de respostas faz algum sentido, um sentido simbólico, vou repetir, um sentido simbólico, tá? Por exemplo, esse exemplo que eu dei, que a nossa aluna na hora tinha asma e na hora do processo ela sentiu muita falta de ar e sentiu como se alguém estivesse estrangulando e ela viu a imagem de um homem estrangulando uma mulher. Aquilo ali pode ter acontecido no sistema familiar dela? Sim, pode ser uma imagem que aconteceu e ninguém contou para ninguém, virou segredo de família. Isso causa verdadeiras maldições hereditárias. Porém, isso pode ter sido simbólico. Ou seja, é como ela se sente no relacionamento dela. Talvez o marido dela sufoque ela com pressão, não necessariamente com as mãos. Então, tudo que te vem à mente na hora do processo faz algum sentido. E você precisa captar o nexo informacional desse sentido. E mesmo sem captar o nexo informacional, tudo que vem naquele momento, mesmo que não faça sentido nenhum, você precisa gentilmente sentir e gentilmente permitir que aquilo exista, que aquilo passe. E se eu adoecer? Você olha para esse pensamento, ele passa. E se o meu marido me trair? Você olha para aquele pensamento, ele passa, você volta a atenção no seu corpo. Então, quando você começa a conectar com o seu corpo, e o seu corpo é uma antena de captação de informação importante, ele começa a te dar sintomas físicos. E mesmo sem você saber o que esse sintoma físico representa, se você acolhe e libera o sintoma físico para pertencer em você, para fazer parte, você agradece. Se vem uma dor no ombro, obrigado, dor no ombro. Eu te agradeço em tudo que você representa. E por incrível que pareça, a dor no ombro some na hora do processo.
sensações mais comuns são fraqueza, peso nas costas na hora da autoliberação. Peso nas costas simboliza que você carrega um peso pesado, um peso que não é seu, um peso que está muito grande para você, que não era para você estar carregando esse peso, entendeu? E de repente você faz a liberação de um perdão no meio do processo e aquele sentimento físico de peso nas costas cede, é como se o peso descesse. Ou seja, o seu corpo físico te dá informações objetivas, intuitivas, de contato com esse campo informacional, que no final das contas representa quem? Deus, o campo informacional, o arquivo de memória familiar, tudo que já aconteceu, todas as leis que regem as relações dos destinos humanos vêm do Criador, estão na criação. E quando você se conecta com a criação, consequentemente com o Criador, você consegue ter mais liberdade para não se ferrar na vida pelas suas escolhas. Você vai ter mais clareza da escolha. Uma mulher que, por exemplo, tem um emaranhamento, um vínculo com situações de traição do seu próprio sistema, ela escolhe a dedo um homem que também tem isso do próprio sistema e que com certeza vai acabar traindo, ou vice-versa, homem e mulher, né? Olha aqui, Alana Schmidt está trazendo, sentir no cóccix e nas costas na direção do peito. Sim. E aí o que acontece? O que é para fazer quando você sente? Você vai integrar, você vai dar um lugar ao sintoma em você. Você vai pegar algo que está escondidinho num canto do todo e vai permitir que ele pertença ao todo. Se é uma dor, você sente essa dor espalhando por todo o seu corpo, por cada célula do seu corpo. Se é uma palpitação, você sente como se palpitasse todo o corpo, os pés, a cabeça, cada célula sua começa a palpitar junto com o seu coração. E paradoxalmente o sintoma some. Por quê? Porque você liberou aquilo para existir no seu passado, para existir em você, mesmo sem saber qual é o trauma que está causando esse sintoma físico nas costas, na direção do peito. Chegou mais de 200. Quem quer ser mentorada? É o seguinte, eu quero alguém que assistiu a aula, que fez a autoliberação do despertar mental, que teve sensações e quer que eu ajude a interpretar, quer que eu ajude a dar um encaminhamento. Quem tem esses quesitos? Se você não fez a aula ainda, você faça depois dessa live, e aí na live de amanhã eu posso te chamar, tá? Essa é para quem fez a autoliberação do despertar mental, que o assunto hoje é esse. Se vocês não pegarem essa técnica, vocês não vão conseguir liberar a cura da criança interior, que vai ser na semana que vem, e muito menos entrar para dentro da Semana da Prosperidade, tá? Essas próximas 2 semanas, que hoje é essa semana do Despertar Mental, que tem essa aula que está gravada lá. Semana que vem é Semana da Cura da Criança Interior, que eu vou dar teoria e uma autoliberação da cura da criança interior. E vou passar a semana inteira fazendo live e respondendo dúvida, como eu vou fazer essa semana. Essa semana inteirinha a gente vai responder dúvida da aula do Despertar Mental. E, obviamente, de quem fez a autoliberação do Despertar Mental.
E na semana que vem, isso. E na terceira semana, que é a semana da prosperidade, é para quem acompanhou essas 2 semanas preparatórias e se inscrever lá no link da nossa biografia. Você tem que digitar seu e-mail lá para você receber os comunicados. Você vai entrar para um grupo do WhatsApp e por lá a gente vai te dar os detalhes do andamento de todo esse processo aí de libertação que eu criei com muito carinho. Elília. Olá, bom Bom dia, dia. doutor. Elília, Isso. você, Eu que senti, eu sei pra ir. Ontem eu Elília, fiz a aula aí. Sim, sou eu. você está me escutando Eu fiz a bem? aula. Sim, estou escutando muito bem. Você Ontem, fez? na hora que eu estava fazendo o processo, Sim. eu senti o arrepio, aí veio aquela sensação de medo. Quando veio a sensação de medo, eu me permiti, tá entendendo? Porque eu me entrego mesmo. Aí, logo depois, veio uma sensação tão grande de incapacidade, foi horrível. Mas, enfim, né? Ok. Pode ser que esteja Vocês. ligado também ao meu passado, ou doutor, porque assim, eu era filha de pastor, né? Meu pai deixou de ser pastor há um pouco tempo. E isso me dói muito. Ai, era muito julgamento, sabe? Assim, eu era uma criança que cresci sob pressão, muita pressão, assim, de uma igreja toda, sabe? De uma congregação toda. E eu passava muitas coisas que eu tinha que passar calada. Teve uma vez que eu passei, assim, um irmão da igreja tentou me abusar. Mas eu tive que ficar calada e isso dói até hoje. Porque eu sabia que meu pai nunca ia aceitar ou ia fazer algo por mim, tá entendendo? Porque ele sempre foi mais pela igreja do que justamente por mim ou por qualquer filho dele. Elília, como o medo se manifesta na sua vida atual? Você sente medo na sua vida atual? Eu sinto medo de quase tudo. Medo de pastor. As situações da sua vida, suas Tudo. Eu sinto decisões, medo. você toma com Eu sinto medo de, facilidade ou você tem medo de enfrentar eu situações da sinto medo vida? de tudo. Oi? Eu sinto medo de tudo. Eu sinto Sente, muito medo de tudo. sente muito medo de tudo. Você já se viu limitada de não fazer alguma coisa que podia ser muito bom para você e não fez por conta que você teve medo? Sim, Isso acontece com frequência? muita frequência. Com muita frequência. É horrível. Certo. Você cansou de sofrer disso? Cansei. Cansou mesmo? Muito. Tô... Então diga, Cansei, diga, doutor. eu Cansei. cansei de sofrer com o medo. Eu cansei de sofrer com medo. Isso faz sentido para você? Mas Diga assim, eu não aguento mais. eu não aguento mais. Faz sentido para você? Ai, Tá. doutor. É o seguinte, quando a gente vem com a proposta de acolher o passado do jeito que foi e ainda agradecer e ainda se alegrar com aquele passado, as pessoas vêm e falam assim, não, doutor Jim, mas não foi o senhor que passou isso, né? Porque né, você não sabe o que é esse né? Lógico que eu tive os meus traumas também, que é diferente de todo mundo, porém, o que vai te fazer pagar o preço de olhar para aquilo e abrir mão de resistir querendo mudar o passado, que é isso que sabota e faz o medo se repetir, você adota o seu sentimento de medo da sua infância. A criança, É. Elília, chorou e o adulto continua chorando por ressonância, porque se você se vincula àquilo pelo julgamento. O que vai te motivar a se desvincular disso é o seu desejo de não sofrer mais hoje. Você tem filhos? Tenho. Tenho um casal. Um casal de filhos. E pensar nos filhos também é algo que te motiva a pagar esse preço. Porque você vai ter que olhar para esse abusador e falar para ele, ó, ok, tá tudo bem. Foi assim.
Nada pode ser feito para mudar. Por quê? Existe na nossa mente que a construção do nosso presente e do nosso futuro está relacionado ao que se mantém em foco na nossa mente. E se você tem isso como um trauma, uma dor, que talvez você não lembre todo dia com a mente, mas que o seu coração se lembre todo dia, você vai estar atraindo mais do mesmo. Você só vai deixar de ter medo no seu dia a dia, você só vai poder assumir os seus papéis de talvez de liderança, os seus papéis de crescimento pessoal, os seus papéis de posicionamento. Você só vai conseguir quando você deixar com a criança aquele medo. E para isso, você vai precisar se vincular positivamente a seu pai, Doutor, a eu sua sinto mãe. muita raiva. Eu não Isso. queria sentir, mas eu sinto muita raiva. Então, o processo de liberação hereditária é quando você passa por 5 fases, ok? Aqui, num primeiro momento, você entende. Isso é um conteúdo racional, entendeu? Entende. Entende o quê? Que o seu pai não tinha nada melhor para te dar. Ele te deu o melhor dele foi aquilo. Você entende. Isso aqui é um nível superficial que não resolve nada. A maioria daqui entende, ok? Mas não aceita. O segundo passo é você aceitar. Você vai precisar aceitar que foi assim. Por que você vai aceitar que foi assim? Porque não tem nada que você faça que vai mudar o passado. Ok? Depois, você precisa, dentro de um entendimento quântico, entender que a realidade vem numa trajetória, onde o que aconteceu antes é causa para o que acontece logo depois. E você deve ao seu passado a pessoa que você é. E principalmente, você deve ao seu pai e à sua mãe a circunstância que te deu vida. Toda a história de vida deles se emenda com a sua história de vida. Se eles não tivessem tido a história de vida que eles tiveram, você não seria você. Talvez você não teria nascido. A sua existência deve gratidão à existência do seu pai. E o Deus contido dentro de cada um de nós, a imagem e semelhança do Criador, que contém toda a lei, está dentro do nosso coração. E essa lei não aceita essa desonra. E você inconscientemente começa a se sabotar. Você começa a querer arrancar aquele momento onde os seus pais se uniram, ou toda a trajetória onde eles te deram vida, você começa a tentar arrancar aquilo do passado. Querendo colocar um pai idealizado, que a criança gostaria que fosse. Você cresceu. O amadurecimento vai passar por essas fases. Então você entende, você aceita, porque não tem jeito de mudar. E depois que você percebe que você deve o que você é a tudo o que aconteceu, você concorda. Nossa, que bom que foi assim. Senão eu não seria eu. Né? E depois você agradece. Esse é o processo de liberação. Você agradece. Pai, mesmo tendo feito tudo o que fez, eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado. E toda essa dureza dele, talvez te deram uma habilidade de força, de enfrentamento, de resistência, de resiliência, que talvez você precise somar na hora de agradecer. Tem características do seu pai que você tem que são muito, muito poderosas. E quando você o rejeita, você deixa de ganhar essas características de poder dele. Inclusive, a coragem. Né? Talvez o seu pai tenha sido um homem muito corajoso para liderar pessoas em nome de Deus. Né? Então,
Você está disposta a se liberar do medo? Eu tô, doutor. Então, quem aí tiver na live, aí com a gente, que tiver também ansiedade ou medo, pode seguir a Elília no processo que eu vou guiar. Então, vai para um lugar onde ninguém vai te incomodar por alguns minutos e você vai fechar os olhos e vai Com o doutor. fazer esse processo de autoliberação aqui, agora, ao vivo comigo. Respire profundamente, É bom. Elília. Respire profundamente, de olhos fechados, sentindo o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Muitos pensamentos vêm e você os permite passar. Você não se atém a nenhum pensamento. Pessoal que está assistindo, vocês estão escutando bem a música e a minha voz? Dá um feedback aí, dá um ok. E agora, Elília, você olha para todas as situações da sua vida onde o medo te faz frear e sofrer. Sua vida atual. E agora veja os seus filhos, em sua homenagem, sentindo medo também. Tendo as suas vidas limitadas pelo medo. Infidelidade a você, que não conseguiu vencer o medo. Consegue ver isso? O que você sente quando olha para esse sofrimento que você tem hoje? Doutor, eu fico angustiada, eu não aguento nem ver. Então você vai olhar para isso e dizer: eu cansei de sofrer. Eu cansei de sofrer. Eu quero me sentir segura. Eu quero me sentir segura. E para isso eu estou disposta a pagar o preço. E para isso eu estou disposta a pagar o preço. E agora, você se permite perceber todas as situações que você passou com seu pai. Primeiramente, vem aquelas mais graves. Talvez violência, talvez pressão psicológica. Talvez você tenha se sentido sufocada diante de tanta pressão por perfeição. Talvez isso tenha até te afastado de Deus. E olhando para essas cenas onde o seu pai te subjuga, te faz sentir medo, você encolhida no canto com medo, você se levanta e o seu pai olha para você. Você vê como está vestido o seu pai, você vê como estão os cabelos dele, os traços da fisionomia, e você olha bem dentro dos olhos dele. O que o seu pai te transmite com o olhar? Doutor, ele sempre foi um homem muito firme. Eu olho para ele, eu vejo firmeza no olhar. O que você sente quando ele te olha assim? Eu me sinto muito inferior. Inferior a ele? Então, o que mais? Incapaz. Se sente incapaz. Você percebe que ele não te elogiava, não reconhecia os seus méritos, sim?
Isso, Pelo contrário, ele apedrejava os seus vacilos, ok? isso. Sim, ok. E o medo que você tem da rejeição das pessoas te bloqueou a vida inteira. O medo que você tem é porque você projeta nas pessoas o seu pai. A validação, o carinho que a Elília, criança, não teve, o adulto chora diante das outras pessoas do cotidiano e vacila com medo da desaprovação. Para que você seja uma adulta plena, capaz, livre, segura, você precisa dar um lugar em seu coração ao seu pai, a você mesma que sofreu. Está disposta a fazer isso? Sim, Sim. Olhe nos olhos do seu pai e diga: meu pai, meu pai, eu senti medo. eu senti medo. Eu me senti muito oprimida. Eu me senti muito oprimida. Eu sofri muito. Eu sofri muito. E sofria até hoje. E sofri até hoje. Mas eu não aguento mais. Mas eu não aguento mais. Eu cansei de sofrer. Eu cansei de sofrer. Eu quero me sentir segura, papai. Eu quero me sentir segura, papai. E para isso eu reconheço o seu valor. E para isso eu reconheço o seu valor. Eu sinto muito se eu te julguei. Eu sinto muito se eu te julguei. Eu sinto muito se eu te condenei. Eu sinto muito se eu te condenei. Te julgando, meu pai, Te julgando, meu pai, eu me condenei ao medo. eu me condenei ao medo. Isso não faz sentido. Isso não faz E sentido. eu desisto. E eu desisto. Eu concordo com o seu jeito de ser. Eu concordo com o seu jeito de ser. Assim o Senhor me fez forte. Assim o Senhor me fez forte. Eu só tenho a te agradecer. Eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado, papai. Muito obrigado, papai. E agora, você vê em sua tela mental aquela pessoa que tentou abusar de você na igreja. E essa pessoa chega e você olha nos olhos dele. O que ele te transmite com o olhar? Ai, doutor, sei lá, é muito ruim. Olhe nos olhos dele. Tenha a coragem de fazer o que tem que ser feito. Em nome da sua liberação para a vida, para o sucesso e dos seus filhos. Você tem que ter muita coragem nesse momento de olhar nos olhos dele. E dizer: eu sinto raiva. Eu sinto raiva. Eu sinto ódio. Eu sinto ódio. Você me fez sofrer muito. Você me fez sofrer muito. E eu sofri até hoje. Eu sofri até hoje. Mas eu cansei de sofrer. Mas eu cansei de sofrer. Eu desisto de mudar o passado. E desisto de mudar o passado. Isso estava muito pesado para mim. Isso estava muito pesado para mim. Foi assim. Foi assim. Nada pode ser feito. Nada pode ser feito. Eu concordo que tenha sido assim. Eu concordo que tenha sido assim.
deixo você com o seu peso Eu deixo você com o seu peso e sigo mais leve. e sigo mais leve. E agora você olha para o seu pai e diz: meu pai, Meu pai, eu senti que o senhor não me protegeu eu senti que o Senhor não me protegeu. e isso doeu muito. Isso doeu muito, Mas eu cresci mas eu cresci e vejo a verdade. e vejo a verdade. Do seu jeito, Do seu jeito, o senhor me protegeu sim, o Senhor me protegeu sim, com o seu melhor. com o seu melhor. E para mim é o suficiente. E para mim é o suficiente. Muito obrigado. Muito obrigada. Como seu pai te olha? E tá calmo. A pessoa que abusou de você agora vira as costas e segue. Como você se sente? Eu me sinto bem, me sinto confortável, Sim. confiante. Agora você olha para suas crianças e diz para elas: minhas crianças, Minhas crianças, mamãe superou mais uma mamãe superou mais um. e muita coisa vai mudar de agora para frente. Muita coisa vai mudar de agora pra frente. Darei um futuro melhor a vocês. Eu darei um futuro melhor a vocês. A gente vai fazer algo de bom com tudo isso. A gente vai fazer algo de bom com tudo isso. Você está em um relacionamento, Elília? Sim, Sim, seu esposo, o pai das crianças? eu tive um relacionamento primeiro e me separei. Não, E veja. hoje eu estou com o pai do meu segundo filho. Certo, então você está aí com seu esposo também, sua família, todo mundo abraçado, todo mundo em paz e protegido. E trazendo essa sensação de unidade, de acolhimento, de coragem, de esperança, você vem voltando para aqui e para agora e pode abrir os olhos quando for o seu tempo. Obrigada, doutor. E aí, ele Senti muito bem, muito bem. Tava um peso tão grande no meu coração, sufocando. Horrível. teve alívio? Muito. Muito. Tinha dia que, assim, eu perdi o ritmo da respiração, por estar tão sufocada, mas, tipo, com nada. Tá entendendo? Talvez a ansiedade, não sei, doutor. Era horrível, era horrível. Ok. Do nada eu perdi o... Agora você sabe a causa do seu medo, entendeu? Eu te ajudei em um processo de liberação, porém, toda vez que você lembrar do seu pai, toda vez que você lembrar desse abusador, você vai dizer assim, ó, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu sigo mais leve. Eu deixo isso no passado. Eu só tenho a agradecer vocês. Por mais difícil que seja. E eu não estou falando isso para você ser boazinha, não. Eu estou falando isso para você parar de sofrer. Aí, se você quiser parar de sofrer e proteger suas crianças, você muda a postura diante do seu pai e do abusador. A gente simplesmente concordando, foi assim. Entende? Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. E Ele permitiu que aquilo acontecesse para que a Elília, que é hoje, seja quem é. Se aquilo não tivesse acontecido, se seu pai tivesse sido totalmente diferente, você seria uma pessoa totalmente diferente. Então, quem você é deve gratidão a tudo que aconteceu. Parece meio paradoxal ou contra-intuitivo, mas é a verdade. É a verdade. Você vai ver sua vida modificando muito de agora para frente. Mas para isso, precisa repetição. Entendeu? Na semana que vem, vai ser a semana da cura da criança interior. Entendeu? Então, tem tudo a ver com isso. E a autoliberação que a gente vai fazer, que vai ficar disponível para fazer todo dia, vai ser da cura da criança interior, tá? Mas, de qualquer maneira, essa autoliberação do despertar mental, ela é fantástica também. No meio dela, é muito provável que te venha a imagem do seu pai, te venha a imagem do abusador, ou outros traumas que você teve. O processo de liberação é sempre dar um lugar no coração.
para aquilo que foi, para aquilo que é e para aquilo que pode ser. Beleza? Essa live Beleza, merece, muito obrigada. essa live merece uma selfie. Deixa eu tirar os comentários aqui. E quem Me tira daqui, pelo amor de Deus. não aparece aí, você é uma vitoriosa, parabéns, você se entregou ao processo, sabe? Parabéns, as pessoas, quando não cansaram de sofrer ainda, às vezes elas resistem na dor e a gente consegue perceber direitinho. Na face da pessoa a gente vê que às vezes está falando da boca para fora. Mas quando se entrega, o alívio é gigantesco. E você teve a coragem de se entregar. Não é fácil, entende? Permitir que aquilo tenha acontecido. Não é fácil concordar e agradecer ainda. Poxa, agradecer alguém que te fez mal é difícil pra caramba, mas à medida que você se dá a esse trabalho, você faz, você se libera para ser feliz. Galera, então se vocês sentem que isso aqui acrescentou na sua vida, printa essa tela comigo, com a Emília, e coloca uma frase, marca a gente, que a gente vai repostar. Vamos lá? Gente, ó, beijo no coração de vocês. Muito obrigado, Emília. Parabéns, continue no processo. Faça as autoliberações. Obrigado a você, doutor. Quem Você não ter assistiu sido... a aula 1 do Despertar Mental, tá disponível na live de ontem. Você ter sido uma bênção na nossa vida. Amém. Eu só canalizo uma força que vem lá de cima, com muita alegria. Obrigado por estar comigo. Tchau, tchau.